Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem 35, cujo título é Observemos amando. Observemos amando. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus, que nos diz, narradas por Mateus, capítulo 7, versículo 3, nos diz Jesus: Por que vês o argueiro no olho de teu irmão? Então, aqui vemos ele questionando sobre a censura feita ao outro, a crítica feita ao outro. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão? Aqui é um sentido simbólico, significando por que destacamos a limitação do outro, o problema do outro. Emmanuel comenta as palavras de Jesus, por que vês o argueiro no olho de teu irmão, da seguinte forma: habitualmente guardamos o veso, o hábito. Habitualmente, porque fica às vezes meio repetitivo. Emmanuel busca uma palavra para não repetir o termo, só que essa palavra que ele busca nos é muito estranha, não nos é comum. Não vamos esquecer que esse livro tem 70 anos. Vamos lembrar aqui de quando ele foi publicado pela primeira vez. Acho que não tem isso tudo, não. Ele é um dos mais novos. Vamos ver aqui. Não tem aqui aquela... sim. Mais novos. Foi publicado em 64. Em 64 é novinho, porque tem quase a minha idade. Então ele não tem 70, ele tem só 56 anos. Vai fazer agora, dia 14. 57. Vai fazer 57 anos agora. Então essas palavras podiam ser mais comuns lá nos anos 60, agora não tanto. Então, se ficarmos um pouco repetitivos, é simplesmente para darmos um sinônimo ao que Emmanuel nos traz. Então, habitualmente guardamos o costume de fixarmos, de destacarmos as inibições alheias, ou seja, as limitações do outro, com absoluto esquecimento das nossas próprias limitações. E ele coloca expresso isto, com absoluto esquecimento. Não é assim às vezes, não, muitas vezes, não, ele diz absoluto esquecimento. Então, habitualmente guardamos o costume de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação. Embora estejamos muitas vezes preocupados com o crescimento, a correção do outro, ele destaca que é importante acordarmos para a necessidade da nossa educação. De vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. É o que nos incomoda. Se já temos isso resolvido, ok, mas não é nada. É interessante isso. Vale a pena observarmos. Há muito tempo, eu não concordava. Achava, como assim? Mas fui observando com mais calma, a vida nos ensina, não é? E vamos aprendendo muita coisa com as nossas observações.
A benefício, diz Emmanuel, de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Então agora Emmanuel vai trazer alguns exemplos de pessoas que se aproximaram de Jesus, que eram tidas e vistas com críticas, e como Jesus as tratou, porque ele tinha uma outra visão do que a visão tida pelos que criticavam a volta. Para muitos, diz Emmanuel, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente. Mas para ele, Jesus, surgiu Maria de Magdala como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Sim, Maria foi também uma divulgadora da Boa Nova. No conceito da maioria, Zaqueu, aquele publicano, cobrador de impostos, que foi ver Jesus do alto do sicômoro, daquela árvore, e que Jesus manda que ele desça, porque ele iria jantar na sua casa, e lá se dá uma belíssima conversa, que não vem aqui ao caso agora. Mas esse é Zaqueu. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário, porque era rico e pão duro, não é? De mãos azinhavradas. E azinhavrado foi difícil de achar. Azinhavrado é aquele verde que vai dando no metal quando não é polido, chegando ao ponto de comprometê-lo por completo. Então aquelas mãos sem uso útil e infelizes. Para ele, no entanto, para Jesus, Zaqueu era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, era fraco e inconstante. Não vamos esquecer que Pedro negou Jesus 3 vezes, não é? Antes que o galo cantasse. Para ele, para Jesus, contudo, Simão Pedro representava o brilhante, aquela pedra preciosa, entranhado nas sombras do preconceito que fulgiria, brilharia, à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Pentecoste foi aquele momento em que as línguas de fogo desceram sobre os apóstolos que começaram a falar, a pregar na língua daqueles todos que estavam ali. Era uma multidão de muitas regiões, de vários idiomas, e de repente aquelas línguas, vamos dizer assim, aquele dom de falar em outros idiomas, desceu sobre os apóstolos e eles pregaram, e todos que estavam ali, enfim, entenderam, porque foi falado na língua de cada um deles o Evangelho que Jesus nos trouxe. Continua Emmanuel já caminhando para o final. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso, aquele que tantas e tantas vezes vemos aqui versículos que Emmanuel destaca de suas cartas. Na opinião de seu tempo, Saulo de Tarso era um rijo doutor da lei mosaica, rijo, duro, de espírito endurecido, daí porque ele optou pelo rijo, de espírito endurecido e tiranizante. Para Jesus, porém, era um companheiro mal conduzido, que buscaria em pessoa nas portas de Damasco. Depois da sua crucificação, Jesus aparece a Saulo, antes de se transformar em Paulo, a convocá-lo mesmo na estrada de Damasco. E assim o faz para ajudar-lhe a doutrina. Sim, Paulo foi importantíssimo, imprescindível, pois levou o Evangelho aos que não eram judeus e andou da Grécia a Roma fundando igrejas. Aí temos as epístolas, não é? E Emmanuel conclui então nos dizendo: observemos amando
porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos olhos, como se na frente de nossos olhos tivessem umas escamas que nos impedissem de ver. Então Emmanuel nos diz que o amor puro arrancará o que hoje não vemos, não é? Essas escamas de treva de nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, assim como Jesus via os seres sem aquelas capas de imperfeição. Ele via as suas potencialidades, os estimulava e os encaminhava. Assim também acontecerá conosco. Então, observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva de nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo, assim como nós trazemos também. Observemos amando. Vamos orar a Jesus. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos, tantos recursos, tanto amparo, Senhor, obrigado. Abençoa, Senhor Jesus, nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, nossas famílias, afetos e lares. Abençoa, Senhor, nosso anjo guardião, nossa vigilância, nossa lembrança da prece. Abençoa, Jesus amado, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial, Senhor Jesus, aqueles que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.